Recentemente eu dei uma palestra sobre o tema da escola perennialista, como eu estou chamando aqui, e ela não foi gravada. Foi gravada apenas em áudio e, enfim, eu não vejo muito sentido em publicar o áudio, mas muita gente me pediu pela gravação, né? Pediu para ser gravado em vídeo e me pediu a gravação. Eu tive a ideia de fazer uns videozinhos e trazendo um pouco do que eu falei na palestra e talvez explorando um pouquinho mais, né? Porque também a palestra tinha tempo limitado e tal. Não deu para abordar tudo o que eu queria. No formato de vídeo fica um pouquinho mais fácil. Tá? Então, provavelmente isso aqui vai ser uma série de vídeos, não vai ser um vídeo só. O assunto é, como eu falei, a escola perennialista. Esse título mesmo é um pouco complicado, pode ser disputado, mas eu vou tentar expor aqui qual o objeto ao qual eu estou me referindo e por que eu optei por esse termo, né? Então eu vou ler um textinho aqui que eu escrevi e logo em seguida a gente começa a falar desses autores, principalmente os dois autores principais, né, que é René Guénon e Fritjof Schuon. Né? Então, bom, antes de começar a ler, né, primeira dificuldade de tratar desse tema é nomear o que é esse fenômeno, né, chamado escola perennialista, porque ela não se pretende exatamente uma escola, ela não se pretende uma filosofia, os autores não se apresentam como filósofos, nem como autores de ideias próprias, eles não defendem uma doutrina própria, eles não têm propriamente, eles não têm um corpo doutrinal identificável e de uma forma, pelo menos declarado, né? O que existe, né, é uma unidade, tem uma concordância, né? Um fundo comum nas ideias deles, depois a gente vai falar disso. E existe uma unidade extremamente complexa, mas uma certa unidade histórica, no sentido de que os membros posteriores dessa escola se reportam de alguma maneira aos membros que eu estou aqui chamando de membros fundadores, embora, de novo, eles próprios não se vissem como fundadores de uma escola, né? Eles se viam simplesmente como expositores ou da tradição primordial, ou dito de forma guénoniana da tradição primordial, dito de forma schwoniana da Sophia perennis, né, da sabedoria perene. Então, o primeiro desafio é nomear isso, né? Como é que eu vou nomear um movimento que sequer se apresenta como movimento? Como é que eu vou delinear o pensamento de autores que sequer se apresentam como autores de um pensamento, né? Mas como porta-vozes da tradição? Então, isso é bastante desafiador. Mas eu acho que dá para falar algumas coisinhas, né? Então vou começar a ler o texto aqui e depois a gente comenta. Então, os autores cujos pensamentos serão aqui examinados são René Guénon, Fritjof Schuon e aqueles que foram mais diretamente influenciados pelas suas ideias, como Martin Linz, Seedo Sen-Nasser, Titus Burckhardt, James Cutzinger, Whittle Perry, Leo Shaya e Alain Danielou, entre outros, né? William Stoddard, vários outros. Frequentemente esses autores são chamados de tradicionalistas ou perennialistas, termos muitas vezes rejeitados por eles próprios. Certamente há muitas convergências entre os autores citados, mas não há unidade suficiente que nos permita falar em uma doutrina perennialista ou doutrina tradicionalista. Eles rejeitam, inclusive, colocar as coisas nesses termos, e com razão. Ademais, esses autores jamais se pretenderam formadores de doutrinas. Eles se apresentavam, antes de tudo, como fiéis expositores de um conhecimento universal e supra-humano, de uma sabedoria cuja origem não é deste mundo,
A sabedoria da qual eles se pretendiam expositores é, além do mais, eterna e subjacente às várias formas tradicionais, como o hinduísmo, o taoísmo, o budismo, o islã, o judaísmo e o cristianismo. Então, em termos hindus, né, isso é o que se chama de Sanatana Dharma, o Dharma eterno, né, ou a lei eterna ou a verdade eterna. Dharma é uma palavra que tem diferentes sentidos. Então, um deles é a verdade eterna ou a lei eterna, né, a ordem eterna, para dizer. Sanatana Dharma, no caso, né? Dharma é ordem, lei, verdade, etc. Então, continuando, podemos com alguma segurança dizer que o grande polo dessa corrente intelectual é o francês René Guénon. Todos os autores mencionados foram fortemente impactados pelas obras de Guénon, e alguns deles participaram ativamente do movimento intelectual que ele encabeçava, escrevendo, por exemplo, junto com ele para a revista Estudos Tradicionais, uma revista francesa, né, que o Guénon da qual Guénon era o principal nome, né? Então, depois de Guénon, a figura mais relevante dessa corrente é o suíço Fritjof Schwann, que foi por muito tempo um grande parceiro intelectual do francês, tendo mais tarde se afastado deste. O afastamento entre Schwann e Guénon criou uma cisão nessa corrente, formando dois braços principais: a chamada Escola Tradicionalista, formada por Guénon, Michel Valsin, Jean Reynaud, Jean Tourniac e outros. Aliás, Jean Reynaud por algum tempo, né? Depois, enfim, é um movimento complicado, né? Mas teve essa divisão. Guénon e Schwann cortaram relação, né? E teve essa divisão nessa corrente, né? Então se dividiu em dois ramos, né? Ou dois braços. Então, o lado da escola tradicionalista, que conta com esses nomes e outros, né? E a chamada escola perennialista, propriamente stricto sensu, né? Formada por Schwann, Titus Burckhardt, Seyed Hossein Nasr, Lev Shaya e outros. No plano doutrinal, a divisão entre os grupos foi marcada principalmente pela divergência a respeito da validade iniciática dos sacramentos cristãos, ou mistérios cristãos, né? E pela diferença de abordagem no que diz respeito ao modo de se seguir o esoterismo islâmico, o tasawwuf, o sufismo. O grupo guénoniano rejeitava o caráter iniciático dos sacramentos cristãos e se via seguindo o sufismo de uma maneira mais pura e tradicional, mais ortodoxa, né? Sem inserções de elementos oriundos de outras formas tradicionais, sem sincretismo, basicamente. O grupo schwanniano aceitava o caráter iniciático dos sacramentos cristãos e seguia o sufismo de uma maneira mais aberta. Disse que Schwann, à época Sheikh Isa Nur ad-Din, prescrevia a seus discípulos meditações sobre o Tal e sobre a Santíssima Virgem, por exemplo, além de admitir como membros de sua tariqa adeptos de outras formas religiosas. Ao leitor que queira compreender, no caso, ao ouvinte, né, que queira compreender melhor os motivos da cisão entre Guénon e Schwann, aconselho a leitura do dossiê escrito por Jean Reynaud, sob o pseudônimo Marcel Clavel, que é o pseudônimo dele, né? Ele não escreveu o dossiê sob pseudônimo para se ocultar, mas ele era conhecido como Marcel Clavel, né? Ele escrevia sob esse pseudônimo já na época que era membro desse círculo tradicional, né, como chamou Seyed Hossein Nasr. Então aconselho a leitura do dossiê escrito por Jean Reynaud, o qual era não apenas um guénoniano, mas um amigo e secretário do René Guénon. Só não me parece necessário entrar nesses detalhes agora, né, esses detalhes biográficos. Bom, feitas essas considerações, me dou agora a liberdade de escolher um termo para me referir ao conjunto desses autores. Por uma questão de praticidade, usarei o termo escola perennialista, para me referir aos intelectuais associados a ambas as correntes, tanto a escola perennialista stricto sensu schwanniana, quanto a escola tradicionalista, né, stricto sensu guénoniana, né? Então, estou chamando de escola perennialista toda essa corrente, com suas contradições internas. Esse uso, aliás, é feito por um dos grandes representantes contemporâneos dessa escola, e fiel discípulo de Schwann, Reza Shah Kazemi,
né? Ele usa esse termo em vários escritos, mas eu tenho aqui a referência para quem quiser. No The Essential, Martin Lins, da edição dele, né, Reza Shakazemi, da edição World Wisdom, de 2023, página 11 da introdução, ele usa esse termo. Então, quem quiser reclamar, reclama com ele, né? Não reclama comigo. Então, outro expoente dessa escola, que não vê problemas nessa terminologia, é William Stoddard. Ele tem um artigo, inclusive, sobre acho que é o pensamento da escola tradicionalista, da escola perennialista. E ele inclui na escola perennialista todo mundo, até Guénon. Né? Então, apesar... Aliás, tem mais esse fato, né? Teve essa divisão dos guénonianos e shoonianos, mas os shoonianos sempre foram mais inclusivos que os guénonianos. Então, apesar de muitos guénonianos excluírem o Shon e verem aquilo que o Shon estava fazendo como uma coisa ruim, muitos shoonianos viam Guénon com bons olhos e acolhiam as obras dele. Aliás, não tinham como não fazer isso, porque o Shon bebeu diretamente dessa fonte, né? Mas viam o Guénon como um dos polos polos intelectuais dessa corrente, né? E como um precursor do Shon. Então eles tinham eles incluíam. E eu estou fazendo esse esquema de inclusão aqui para facilitar a exposição, né? Então, como ficou claro, a escola perennialista não é um movimento intelectual suficientemente unificado. Não tem corpo doutrinal, assim, fechadinho, né? E nem se pretende como uma doutrina, né? Ou como uma escola de pensamento, entre outras, né? Há nesse movimento cisões e divergências bastante pronunciadas. Ainda assim, há certa unidade histórica. Então, os autores se conheciam, né? Eles conviveram, alguns foram mestres espirituais de outros, né? O Shon foi mestre espiritual de um monte de gente, do Whittle Perry, do Martin Lins, né? Etc. O Martin Lins foi uma espécie de secretário do Guénon, né? Não foi exatamente secretário, mas quando ele foi para o Cairo, ele praticamente morou na casa do Guénon. Ele morava em outro lugar, mas ele passava o tempo todo, né, na casa da família do Guénon. Quem diz isso é ele próprio. Tá? E ajudava o Guénon com as coisas de casa. Né? Foi uma espécie de secretário não pago, né? para enfim, se beneficiar da presença do Guénon, né? Conversar sobre esses assuntos. Né? E então teve essa unidade histórica, né? Esses autores se comunicavam, né? Não meramente por textos, mas eles conviveram. Né? E então tem essa unidade histórica e intelectual, tem uma forma mentes reconhecível, uma forma mentes da escola perennialista que é reconhecível, uma abordagem muito parecida e uma unidade estilística reconhecível. Então eles tanto a forma de abordar os assuntos é parecida, quanto o estilo dos autores. Tem diferenças, mas tem um ethos comum. Né? Então, assim, pelo fato dos autores se reportarem uns aos outros, tem certa unidade, pelo menos intencional, no sentido de eles se voltam, eles tendem, né? Tendem um ao outro, ou pelo menos tendem a esses dois polos, de não Shon. Né? Então dá para falar em alguma unidade. É uma unidade complicada, tem cisões interiores e tal, mas tem alguma unidade. Então, e assim, tem pontos em que todos concordam, mas tem diferenças muito particulares entre os autores. Eu acho que uma das coisas que dá para falar, o primeiro ponto, que é fundamental para qualquer uma das correntes, né, que eu citei, então tanto para os guénonianos estrito sensu, quanto para os shonianos, ou para o movimento inteiro, que é a noção de metafísica. Então, eu acho que convém começar nesse ponto, depois partir para outros conceitos, né? Conceitos-chave. Então, assim, metafísica, né? O que é? Eu vou ler um outro textinho que eu escrevi aqui. Esse é público, tá? Esse aí tá no meu Substack, sob o título A Metafísica e seus Simulacros Contemporâneos, que é um texto em que eu falo uma espécie de história da metafísica. O que eu quero dizer com isso? A história
como se desenvolveu culturalmente a ideia de uma metafísica, né? Ou como ela se manifestou culturalmente, se preferirem, né? Desde do período clássico até a escola tradicionalista. Então, o último capítulo ali do meu artigo é sobre a metafísica segundo a escola tradicionalista. Aí eu estou usando a escola tradicionalista também para me referir à escola premierista. Acabo usando de maneira intercambiável os termos, né? Bom, começando aqui o texto, começando esse capítulo, né? Eu digo: convém dizer algumas palavras sobre René Guénon e Fritjof Schuon, dois metafísicos muito influentes do século XX. Então, assim, o Guénon nasceu no século XIX, né? Mas ele escreveu tudo que escreveu no século XX. Então, e o Schuon nasceu no século XX. Então, são pensadores do século XX, né? Bom, Guénon usa o termo metafísica para descrever um conhecimento direto, suprarracional, obtido pelo que ele denomina intuição intelectual, um ato imediato pelo qual o intelecto se identifica com o inteligido. Então aqui, vamos pegar os termos, né? Conhecimento direto. Tá, pressupõe que existe um conhecimento indireto, que é uma divisão, é uma distinção que ele faz. Não existe o conhecimento indireto e o conhecimento direto. Conhecimento indireto é de ordem dialética ou discursiva ou especulativa, né? É outra palavra que ele usa. E o conhecimento direto é de ordem intelectual ou puramente intelectual, né? Então, por exemplo, a especulação sobre um tema, uma indagação, isso é um conhecimento indireto. É um conhecimento por meio de reflexão, é uma meditação sobre um tema. O conhecimento direto seria como conhecer a coisa como ela é, conhecer a essência, captar a essência da coisa, né? Então é diferente conhecer uma coisa, saborear. Uma coisa é ouvir um discurso sobre o vinho, outra coisa é beber o vinho, né? Sentir o sabor do vinho. Então, essa é uma imagem que expressa a diferença entre conhecimento indireto e direto, que são categorias comuns nos escritos dos perennialistas, né? Isso corresponde mais ou menos à distinção platônica entre noesis e dianoesis, né? Conhecimento do nous, né? Ou conhecimento quase como que discursivo, né? Que é a dianoesis, né? Então, o conhecimento, por exemplo, das matemáticas está mais associado a dianoesis, né? Conhecimento de quase como de raciocínio, né? Enquanto que a contemplação do sumo bem, ou pelo menos a contemplação que é implicada pela via anagógica da beleza, de Platão fala no Banquete, já é algo mais noético, puramente noético. A contemplação das ideias puras, ou da beleza em si, né? Isso seria um conhecimento noético e um conhecimento direto, no sentido guénoniano. Eu falei suprarracional, né? Que implica que é diferente do conhecimento racional. O conhecimento racional ele implica oposições sempre. Então, tem uma categoria que a razão usa, ela vai sempre contrastar com outra categoria, ela vai combinar, etc. E é um conhecimento que implica um transcurso, né? Então, se tem uma premissa, tem outra premissa, se dá conclusão, é um caminhar, tem um movimento nesse tipo de conhecimento, ou nesse tipo de operação intelectiva, né? Isso é o que o Aristóteles chama de segunda operação da inteligência. Então, conhecimento racional, né? Uma forma de operação da inteligência que é racional, né? O Guénon está dizendo que a metafísica é um conhecimento suprarracional. Então, ele é de uma ordem que não admite esse transcurso, ele não admite essas categoriazinhas combinadas. Ele não pode ser expresso perfeitamente, pelo menos, não pode ser expresso em proposições, né? Ele é algo que está além disso. Ele é um conhecimento direto, como sentir o sabor da uva em vez de apenas ler sobre a uva. E é suprarracional, ele transcende as dicotomias das categorias da razão. E ele transcende as noções abstratas, né? Tais como elas tais como elas existem na mente quando a mente opera as combinações dessas noções para
para meditar, né, ou para criar um silogismo, etc. Então, e esse conhecimento é obtido pelo que ele denomina intuição intelectual, que é o ato de captar a essência de algo, vamos dizer assim, captar certa essência, né? E é um ato imediato pelo qual o intelecto se identifica com o inteligido. Então, isso aqui ele ecoa Aristóteles, né? Aristóteles diz, eu acho que é no De Anima, talvez seja acho que é no De Anima, ele diz que o inteligível em ato e o intelecto em ato são o mesmo. É mais ou menos isso que o Guénon está querendo dizer, né? O que se quer dizer com isso, né? O inteligível em ato e o intelecto em ato são o mesmo. Então, por exemplo, existe algo de inteligível numa árvore. É um inteligível potencial. Enquanto eu não intelijo o inteligível da árvore, ele é potencial para mim. Né? Quando eu intelijo, existe a atualização dessa inteligibilidade. O ato de atualizar, né, o ato mesmo dessa inteligibilidade, se identifica com a intelecção que eu tenho. E são um só. Não significa que eu me transformei na árvore. Porque o inteligível da árvore não é só materialidade. Para me transformar na árvore fisicamente, eu teria que ter não só a identificação entre o inteligível e o intelecto, mas entre corpo e corpo, né? Não é isso que acontece. Então, o aspecto inteligível da árvore é algo diferente da sua corporeidade, né? E é isso que é abstraído, né, pelo intelecto. E existe uma união perfeita, que não é mera correspondência, é uma união entre o inteligível da coisa e a inteligência, né? É nesse sentido que ele diz que a alma, num certo sentido, é tudo que ela conhece. Então, porque senão, do contrário, eu teria que dizer, não, o que eu conheço não é o inteligível da coisa. Então, eu não conheço a coisa. Seria negar o conhecimento. Né? E o Guénon está ciente disso, ele acaba usando isso aí, né? Só que, assim, quando a gente fala em árvores, é fácil entender que eu não me identifico à árvore. Eu só me identifico, quando eu intelijo a árvore, eu me identifico à inteligibilidade da árvore. Né? Então, tem uma identificação no ato, né? Então, há um aspecto da árvore. Ok. Mas, e no que diz respeito a entes que não são corporais, que são imateriais. Então, entes puramente imateriais. Então, o Guénon vai dizer mais ou menos que compreender certos estados imateriais, vamos dizer assim, compreender certas dimensões do ser, ou até além do ser, né? Depois a gente vai falar disso, né? O que é o ser e o que é o não ser, o supra-ser, né? Para os perennialistas. Mas compreender essas realidades implica se identificar a elas, né? Porque elas são puramente elas são supraformais. Então, não tem algo ali incompatível com a supraformalidade da própria inteligência. Então, é mais ou menos esse pensamento, né? Então, continuando o texto, a metafísica, segundo ele, é o conhecimento aqui eu estou abrindo aspas, tá? Conhecimento dos princípios universais dos quais todas as coisas dependem, direta ou indiretamente. Isso aqui é uma citação do Oriente e Ocidente. Deixa eu ver aqui. É uma tradução minha aqui. Estou citando da edição da Sophia Perennis 2001, tá? Tá na página 35 da edição de 2001, East and West, né? Então, metafísica é um conhecimento, né? Direto, etc., por uma intuição intelectual, dos princípios universais dos quais todas as coisas dependem, direta ou indiretamente. É o princípio universal, né? O princípio e os princípios, vamos dizer assim. Depois a gente vai ver melhor o que... Porque, num certo sentido, dá para dizer que é Deus, né? O princípio universal, do qual todas as coisas dependem, direta ou indiretamente. Mas dá para falar de outros princípios, que são como que modos ou operações divinas, né? que se relacionam com a criação ou com a manifestação universal, como eles vão dizer, né? Então, seria esse conhecimento da dimensão divinal, vamos dizer assim, da realidade. E essa dimensão é universal
e todas as coisas dependem, direta ou indiretamente dela, desses princípios. Né? Então, a metafísica não é, portanto, uma área de estudo, um assunto ou um sistema filosófico. Ela é um conhecimento vital, por assim dizer. Tá? É um conhecimento que alguém tem. E por sua natureza ela é um conhecimento. É um conhecimento divino. É o conhecimento que Deus tem dela mesma. Deus tem dele mesmo. Né? Esse é um conhecimento. Enquanto realidade ontológica ou meta-ontológica, a metafísica é um conhecimento. Né? Mesmo que ela não seja realizada por humanos, ela em si mesma é um conhecimento. Isso eu estou expondo a perspectiva da escola perennialista, certo? Então aqui tudo essa é a parte positiva, tá, gente? Não é minha opinião. Eu estou dizendo a coisa como um perennialista diria. E estou me abstendo de fazer críticas até agora. Né? Pelo menos nesse vídeo, não vou entrar na parte crítica ainda. Então, vamos continuar aqui. Apesar de usar um termo de origem peripatética, um termo de origem da tradição aristotélica, né? Guénon tinha em mente a vidya dos vedantinos e a marifa dos sufis, quando falava desse conhecimento. Então, esses eram os termos que ele tinha em mente quando ele falava da metafísica, né? Da metafísica como esse conhecimento. É a vidya da tradição hindu, védica, né? Vedantina, mais precisamente, Vedanta como um dos 6 darshanas, e a marifa dos sufis, né? Então, conhecimento, mais ou menos a gnosis, né? Então, aqui eu cito, né? Gaudapadacharya e seu Karika, da Mandukya Upanishad, descreve o conhecimento, vidya, né? Vidya significa conhecimento, né? Em sânscrito. O Gaudapadacharya descreve a vidya do princípio, né? O conhecimento do princípio, da seguinte maneira. Ele diz, né? Aquele que conhece o ato mesmo de conhecer, absolutamente despojado de atributos, é verdadeiramente um conhecedor do Brahma. Então a vidya consiste nisso. É o conhecimento que tem aquele que conhece o ato mesmo de conhecer, absolutamente despojado de atributos. É esse que conhece o Brahma, conhece o princípio, conhece a realidade última. Brahman aí é a realidade última. O conhecimento metafísico para Guénon é, em última instância, a intuição intelectual do incondicionado, Brahma Nirguna, né? Ou Nirguna Brahma. Né? O princípio não manifestado que está para além de todas as determinações. O metafísico é aquele que se identificou a essa realidade. Então ele teve essa intuição. Lembra que intuição intelectual implica a identificação entre quem intelige e o que é inteligido. Então o metafísico é aquele que se identificou a essa realidade porque ele a inteligiu. É daí que vem a articulação entre o tema da metafísica e o da realização espiritual. O conhecimento de ordem metafísica é transformativo. Ele liberta o conhecedor das condições que constituem sua relatividade. Esse conhecimento, na medida em que é efetivado, coincide com o que o Guénon chama de identidade suprema. Seria o último grau iniciático, né? A via iniciática tem por finalidade precipitar no iniciado a realização dessa identidade, que, como disse mais acima, está implicada na natureza mesma do conhecido e do conhecimento. Se o modo do conhecimento implica a identidade entre conhecedor e conhecido, e se o conhecido não é outro que o absoluto incondicionado, o conhecedor é então idêntico a esse absoluto. A liberação, moksha, consiste na realização dessa identidade. Aqui eu estou usando termos hindus porque esses autores, principalmente o Guénon, se usa muito da terminologia hindu. A marca do pensamento moderno, segundo Guénon, é a completa ausência da metafísica. Aqui acho que eu coloquei uma citação. De novo, Oriente e Ocidente, página 34 da mesma edição. Por esse conhecimento ser ausente no Ocidente, ao menos de modo explícito, Guénon precisou traduzi-lo, enquadrando-o em categorias mais familiares aos ouvidos modernos. Por isso ele escolheu o termo metafísica. Então essa
ele usou o termo metafísica, que é um termo da tradição aristotélica. Não foi o próprio... aliás, foi o próprio Aristóteles, assim, num certo sentido. Mas ele... dizem, né? Dizem que metafísica seria o que vem depois do livro da física, né? Eu acho que o sentido não é só esse, tá? Eu acho que tinha algo mais. Eu não acho que foi por acaso, né? Que esse nome foi escolhido. Dados os desdobramentos evidentes desses termos, né? Meta e física, né? Que o sentido etimológico é basicamente o que está para além do que nasce, né? O que da physis, né? Physis é o que é gerado, né? O que está para além do que é gerado, o que está para além do que se movimenta, do que tem uma natureza, o que cresce, etc. Né? Então, basicamente, é o que é eterno, o que não nasce, o que não tem geração nem corrupção, etc. A metafísica tem esse sentido. Né? Eu não acho que esse termo tenha sido escolhido a esmo. Né? Eu acho que Aristóteles sabia das implicações desse termo. E ele é bastante adequado. Então, o Guénon escolheu esse termo porque ele queria traduzir para a mentalidade moderna essas ideias que foram perdidas. Né? A ideia da existência desse conhecimento. Né? Isso tinha sido perdido, segundo ele. Né? Bom, por ser um conhecimento supraformal, a metafísica em sentido guénoniano não se reduz a nenhuma forma tradicional. Contudo, toda a tradição se funda sobre esse conhecimento e se reporta a ele de alguma maneira. Isso é a tradição. A tradição é quando esse conhecimento, uma tradição particular, né? É quando, basicamente assim, vai ter uma figura, isso aí na visão de todos os perennialistas, né? Vai ter uma figura de revitalização da tradição. Então o Guénon ele vai dizer que não, sempre teve a tradição, porque teve a tradição primordial, que ele chama, que é a religião do homem, do Satya Yuga. Isso aí tem a ver com a doutrina hindu dos ciclos cósmicos. Talvez, se der tempo, a gente vai falar disso depois. Não sei se nesse vídeo, talvez no outro. Então, na Idade do Ouro, o homem tinha acesso mais direto a esse conhecimento. Então, a tradição, o que era transmitido nessa era, era uma tradição mais pura. Né? Isso é a tradição primordial. E isso foi se fragmentando historicamente, mas esses fragmentos continuaram existindo e foram se separando, né, se fragmentando e formando pequenos corpos tradicionais. Então, e ao longo do tempo vão surgindo figuras que como que revitalizam esses corpos, esses organismos, né, tradicionais, né, que se descolaram da tradição primordial. Então, essas figuras que revitalizam são avataras, né? São ou profetas no sentido islâmico ou avataras no sentido hindu. Né? Então, são basicamente figuras que, como que descem, são manifestações da divindade que se manifestam, manifestações da divindade que se apresentam aqui, né? E que tem um certo carisma, tem certa graça, né? E conferem a esses elementos humanos que contêm ruínas, vamos dizer assim, como que fragmentos ou pegadas ou marcas dessa tradição primordial, eles vão conferir a esse corpo, né, fragmentado ou em processo de fragmentação, uma coesão e vão trazer de volta esse conhecimento metafísico, né? E vão transmitir isso aí. A ligação entre essas figuras e a tradição primordial é extremamente complicada para o Guénon. O Guénon falava em 2 tipos de iniciação. Né? A iniciação por vínculo com formas tradicionais, né? Como a transmissão de uma influência espiritual de um para o outro, por ritos, né?
E ele falava no segundo tipo de iniciação, que é a iniciação que ele diz que é acima da jurisdição do polo, que ele associa a figura do Hidr, que é uma figura que aparece no Alcorão, que era uma espécie de mestre do Moisés, né? Então essa figura passa por cima da transmissão horizontal, né? E pode conferir uma influência espiritual fora da cadeia de transmissão histórica. Então poderia acontecer isso. Então essas figuras avatáricas, elas podem ter tido esse tipo de iniciação segundo ele, né? Então toda tradição, todo corpo tradicional é uma revitalização, é uma certa expressão desse conhecimento supra-humano que é trazido por uma dessas figuras, né? E esse conhecimento é manifestado segundo os elementos circunstanciais de cada época e de cada lugar. Então, no hinduísmo ele se manifestou de uma certa forma, no Islã ele se manifestou de outra, né? Com outros símbolos, né? Mas o conhecimento mesmo é o mesmo. O conhecimento de ordem metafísica é o mesmo, em todo caso, segundo Guénon, tá? Segundo Guénon, Shon, etc. Então eles têm esse conhecimento e a forma de transmitir vai se usar de elementos contingentes, tá? Então esse conhecimento, essa influência espiritual vai tomar véus diferentes, formas diferentes, né? Imagens diferentes. Mas essas imagens são modos diferentes de dizer, modos diferentes da gente se referir à mesma realidade última. Bom, então toda a tradição se funda sobre esse conhecimento e se reporta a ele de alguma maneira. Então toda instituição tradicional, né, sei lá, vestimentas tradicionais, arte tradicional, são símbolos que estão se reportando a esse conhecimento de ordem metafísica. Tem de ser assim, enquanto é conhecimento tradicional tem que ser assim, né, segundo eles. Bom, assim surgem as doutrinas tradicionais que são apenas expressões desse conhecimento universal. O Vedanta, a forma que, segundo ele, né, segundo Guénon, é a mais pura dentre todas as doutrinas metafísicas, ainda é apenas uma particularização do conhecimento supremo. Essas formas particulares servem para indicar o conhecimento metafísico, e elas podem possuir, segundo ele, meios eficazes de transmiti-lo, né? Digo que podem possuir, né? Eu coloquei uma notinha aqui, né? Digo que podem possuir e não que possuem, pois Guénon mesmo fala sobre formas tradicionais que com o tempo perderam seu caráter iniciático. Um exemplo disso é o cristianismo para ele, né? O cristianismo perdeu o caráter iniciático, segundo ele. O catolicismo, né, segundo ele, é uma dessas formas desvirtuadas. Coloquei aqui. Então, pode não ter meios eficazes de transmitir o conhecimento metafísico, a identificação com o absoluto, né? Isso é iniciação. Iniciação é a posse de meios eficazes de transmissão, ou melhor dizendo, uma forma iniciática é aquela que possui meios eficazes de transmitir um conhecimento metafísico, ou conhecimento metafísico, que é um só. E essa transmissão é feita por ritos, né? É a transmissão de uma influência espiritual que, quando é recebida, o sujeito não toma consciência da plenitude daquela influência. Ela permanece virtual no primeiro momento, é uma iniciação virtual. Ele faz a distinção entre iniciação virtual e iniciação efetiva. Então, quando o sujeito recebe no rito, ele não toma consciência plena daquilo, porque ele não está no estágio, ele não está à altura daquela influência, né? Então, por definição, a consciência dele não é capaz de compreender a coisa. Então, ele tem que como que cultivar aquela semente espiritual, né, para que ela cresça e se torne uma árvore. Esse é o caminho iniciático, né? E a árvore, vamos dizer assim, quando ela está crescida, né, quando ela atingiu a plena maturidade, aí isso é a realização espiritual, certo? Isso seria a identidade suprema. Tem vários graus iniciáticos que ele fala, né? Mas mais adiante a gente pode entrar em mais detalhes. Então, essa transmissão, disse aqui, né? Essa transmissão é feita por uma influência espiritual que, como uma semente, é plantada e cultivada no ser do iniciado
por uma série de métodos, a parte dos métodos é importante para o Guénon, né? Até que ela brote e enfim se transforme na árvore da vida. Esse é um símbolo, né? da iniciação realizada, né? Fritjof Schwann nos oferece uma descrição muito interessante da maneira como o Guénon concebia a doutrina metafísica. Outra coisa, né? Doutrina. Doutrina significa ensinamento, né? A palavra doutrina pode nos confundir aqui. Quando eles falam doutrina metafísica, eles não estavam dizendo no sentido de um tratado ou conjunto de discursos, não é isso, né? Doutrina metafísica é o conhecimento mesmo, na medida em que ele é ensinado ou ensinável, né? Ou que ele pode ser conferido de alguma maneira. Ensinado não necessariamente com discurso verbal, mas conferido de alguma maneira, né? Então é uma instrução que pode ser dada, né? Então as formas tradicionais iniciáticas possuem uma doutrina metafísica, e mesmo as que não são iniciáticas, elas possuem, ainda que de modo virtual, essa doutrina metafísica. Está como que esquecida, mas está ali. Tem pegadas dessa doutrina. Então, felizmente, a descrição feita por Schwann condiz com a maneira como este também pensava o assunto. Então aqui o Schwann está descrevendo a maneira como Guénon concebia a doutrina metafísica, e essa descrição corresponde com a visão do Schwann. Então aqui a gente tem uma descrição que cabe para o Guénon e para o Schwann. Um trecho bastante adequado de trazer aqui, né? Isso aí ele fala naquele René Guénon Some Observations, né? Isso aí está na página 2 da edição de 2004 da Sofia Perines. Né? Bom, o Schwann diz, né? Basicamente, aqui abre aspas, né? Basicamente, a doutrina metafísica não é outra coisa que a ciência da realidade e da ilusão. E ela se apresenta desde o ponto de partida da vida terrestre, e, portanto, com sua extensão cosmológica, como a ciência dos graus existenciais ou principiais, conforme seja o caso. Por um lado, ela distingue, no princípio mesmo, o ser e o não ser. Ou, em outras palavras, o Deus pessoal e a divindade impessoal, que corresponde a esse para-ser, não ser, ou ser supra-ser. Por outro lado, no interior da manifestação, ou na criação, né? Não, manifestação e criação não são exatamente a mesma coisa, né? Não são homologáveis, né? Mas aqui vamos fazer esse paralelo. Então, por outro lado, no interior da manifestação, a metafísica, que agora se torna a cosmologia, como uma extensão da metafísica, né? Distingue o informal e o formal, sendo o último, por sua vez, dividido em dois estados. Um sutil, ou anímico, e outro grosseiro, ou corpóreo. Isso é basicamente a doutrina do Tribhuvana, do hinduísmo. A doutrina dos três mundos, né? Então tem a manifestação, no Islã tem a mesma coisa. Em várias tradições tem isso, né? Eu escrevi um artigo sobre isso para o Symbolic World. Eu acho que está como The Three Worlds Doctrine in Phenomenological Terms. A doutrina dos três mundos em termos fenomenológicos. Eu escrevi esse ano ainda. Lá eu explico, eu mostro a universalidade dessa doutrina e dou uma descrição do fenômeno, da onde nasce, como a gente pode perceber que as coisas são assim. Exemplos práticos, vamos dizer assim, exemplos mais que tornam evidente a coisa, né? Que existem esses três planos. Né? Então, basicamente, existe o plano que eles vão chamar supraformal, ou às vezes espiritual, ou às vezes ainda intelectual. É um andar de cima da manifestação universal. Né? Então, se pegar a criação, ou a manifestação, ou o cosmo, né? O andar de cima é o domínio intelectual, ou o domínio espiritual, ou ainda o domínio supraformal. O andar de baixo, vamos fazer assim, os extremos primeiro. O andar de baixo é o domínio sensível ou grosseiro, tá? E o andar intermediário é o domínio anímico ou sutil. Tá? Então, isso corresponde no sufismo, né? Alam al-Jabarut, Alam
Mulk, o mundo grosseiro, né? E Alam al-Malakut, o mundo intermediário, né? O mundo das essências, né? Eu acho que a tradução é mundo das essências al-Malakut, ou das qualidades, alguma coisa assim. E eu acho que no hinduísmo corresponde a ar, terra, aliás, céu, terra e ar. São os termos que eles usam para esses três mundos, né? O andar de cima, o mundo inteligível, né? Intelectual ou espiritual, eles vão dizer que é supraformal, está além das formas individualizadas, né? Os dois mundos, o mundo intermediário e o mundo grosseiro, né? Ou domínios, né? Grosseiros, eles são formais, né? Eles têm distinções, eles são individualizados, né? Por exemplo, um corpo, no domínio sensorial, né? Um corpo tem certa individualidade, outro corpo tem certa individualidade, existe uma distinção numérica entre dois corpos, né? Então existe quase uma separação mesmo, uma separação de contato, né? Eles não entram em contato, né? Eles podem entrar em contato, mas tem uma separabilidade, né, entre as coisas. É uma distinção, uma diferenciação grosseira, né, espacial, né? No domínio intermediário, por exemplo, existem, por exemplo, as imagens, né? Então, partindo a parte de baixo desse mundo sutil, né? A gente pode pensar, por exemplo, nas imagens que existem na mente humana mesmo. Claro que o mundo sutil vai para além disso, mas vamos pensar a imagem, se eu falar, imagina um cachorro, certo? Então a imagem de cachorro que você imaginou não é um corpo, mas ele tem delineamentos, ele tem certa formalidade, ele tem certa individualidade, né? Então ele é formal nesse sentido. Já o que está acima disso, o domínio inteligível ou espiritual ou angélico, né? É sem essa... Ele não é tão delineado, ele é universal, né? Tá supraformal. Então essa seria a parte cosmológica ou a extensão da metafísica no plano da manifestação universal para o Shuon e para o Genon, né? Então, recapitulando, a metafísica se apresenta de dois modos, né? Então, por um lado, dá para dizer que no metacosmo, né, tem a distinção entre o princípio, a distinção no princípio, né, entre ser e não ser, ou entre o absoluto incondicionado e a primeira determinação, né? Depois a gente vai, se der tempo, falar mais disso. Então, do Deus enquanto se relaciona com a manifestação, Deus pessoal, eles vão chamar, e o Deus enquanto é absolutamente incondicionado e não tem nenhuma relação com nada, porque não há nada além dele, não há nada ao lado dele, etc. Não há eu e outro nesse nível de consideração, então é impessoal nesse sentido para eles. E, por outro lado, a metafísica no interior da manifestação se manifesta com uma distinção entre os vários domínios existenciais, que é essa distinção entre os estados ou mundos, né? Ou domínios, né? E, enfim, as várias distinções que podem ser feitas aí. Então, no fundo, ela é a doutrina metafísica é uma ciência, como ele diz aqui, né? Da realidade e da ilusão, do real e do ilusório, do essencial e do acidental, né? É um discernimento, no fim das contas, né? É um discernimento que visa a união, dá para dizer. Ele não disse dessa maneira, mas dá para dizer. É um discernimento do real e do ilusório que visa a união com o maximamente real. Então, aí eu completo aqui, né? A doutrina metafísica, sim, é o discernimento do real e do ilusório, que partindo da condição da existência terrestre, alcança o incondicionado,
nos termos usados por Shuon, o não ser ou a divindade impessoal. Então, esse seria o fim último da metafísica, né? E o fim último da iniciação, né? Então esse é o Brahma sem qualificações, né? Brahma Nirguna. O Deus pessoal, segundo esses autores, é o Ishvara ou Brahma Saguna. Então é o princípio enquanto está voltado à manifestação, né? E isso para o Shuon já é uma forma de Maya, né? Já é uma Maya metacósmica, aquela a qual tá sujeito o Ishvara, o Deus pessoal, né? Ou, num certo sentido, não que ele esteja sujeito a essa Maya, mas esse estado, né? Esse conhecimento do Ishvara, o Prajna, né? Ainda pertence ao domínio de Maya, mas uma Maya metacósmica, uma ilusão, né? Metacósmica. Bom, o certo velamento, melhor dizendo. Então, enquanto esse discernimento se aplica aos graus existenciais ou principiais, ele é ainda cosmologia, no entanto, né? Então, enquanto se aplica ao interior da manifestação, como discernimento dos vários degraus da criação, vamos dizer assim, ele é ainda cosmologia, né? A cosmologia é, nesse sentido, uma extensão da metafísica, embora só trate da manifestação formal, os estados sutil e grosseiro, né? Aliás, embora trate só dos três estados, né? Formal e informal, sendo formal os estados sutil e grosseiro. Deve-se dizer que ambos os autores são enfáticos ao distinguir os conhecimentos de ordem cosmológica, aqui eu cito alguns textos, né? Os quais, segundo Guénon, são secundários e fazem parte das ciências intermediárias. Ele fala isso, deixa eu ver onde. Ele fala isso no Traditional Forms and Cosmic Cycles, páginas 74 e 75 da edição de 2003. Aliás, página 82 e 83, edição de 2003. Então, tem distinção, né, entre os conhecimentos de ordem cosmológica e o conhecimento propriamente metafísico, que é universal e transcende as determinações da manifestação. Então, embora a cosmologia seja uma extensão da metafísica, tem uma distinção, né, bem enfatizada pelo Guénon ali. Então, a cosmologia é só a parte das ciências intermediárias, né, é uma extensão da metafísica, mas ainda está voltada a objetos que não são conhecimento íntimo. E a metafísica, estricto senso, é esse conhecimento universal que transcende as determinações. Bom, os conhecimentos cosmológicos são só uma extensão da metafísica. Por conseguinte, enquanto se reportam a esse conhecimento do incondicionado, podemos dizer... perdão, eu li com a entonação errada. Os conhecimentos cosmológicos só são uma extensão da metafísica, por conseguinte, enquanto se reportam a esse conhecimento do incondicionado. Então, a cosmologia é uma extensão da metafísica enquanto o que ela trata é tratado de maneira a se reportar a esse conhecimento incondicionado. Certo? Tratado isoladamente é só uma ciência intermediária. Bom, podemos dizer que só os gnósticos, né, ou Arifin, é que possuem de pleno direito uma cosmologia enquanto metafísica estendida. Então só quem tem conhecimento do incondicionado é que tem... e quando vai tratar do que está na manifestação, que observa essas coisas reportando ao incondicionado, ou articuladamente ao incondicionado, né? Ou sem separação com o incondicionado. Então só eles que têm, partindo da visão dos perennialistas aqui, né? Só eles têm essa metafísica estendida. Em si mesmos, eles são apenas conhecimentos dos estados formais e informais da manifestação. Esta é a posição da escola tradicionalista. Bom, então depois eu concluo falando outras coisas. Mas é isso. Aqui eu acho que passa bem a ideia do que é metafísica para eles e alguns outros conceitos que estão em torno. É muito difícil falar de um conceito só, de uma ideia só, sem passar por outras, porque tá tudo muito bem amarrado, né? Todo o pensamento deles é bastante... é como um organismo ou uma constelação, né? Um ponto da constelação, uma estrela da constelação está relacionada a todas as outras, né? Uma se liga às outras, se relaciona às outras. Então é como uma constelação noética, né?
o pensamento deles. Então é super ramificado, né? Então é difícil de parar num conceito só e tratar dele sem acabar tratando dos outros temas, né? Então eu acho, deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Já tem quase 1 hora de vídeo. Eu acho que com o primeiro vídeo isso aqui tá legal. Eu vou preparar outro para entrar em outros temas, que tem muita coisa ainda para falar. E a ideia é, mais adiante, essa parte expositiva do pensamento da escola perennialista. Mais adiante, a ideia é trazer críticas à escola perennialista. Mas antes é importante saber o que eles estão falando. Porque criticar sem saber é criticar o vento, é criticar nada. Então, primeiro a gente tem que ouvir o lado deles, né? E saber, inclusive, expor com a maior força possível o lado deles, né? Pra levar a sério a coisa, né? Então, se é pra criticar, vamos criticar a sério. E não dá pra subestimar esses autores. Eles são muito inteligentes. Eles trazem muitas coisas boas, né? Mas tem problemas, né? E é desses problemas que eu vou falar mais adiante. Não sei se no próximo vídeo, talvez faça mais antes do vídeo ou vídeos, né? Da parte crítica, né? Mas vamos chegar lá, tá? Então, obrigado por quem assistiu até agora. Ainda não sei o que eu vou fazer com esse vídeo, vamos ver. E espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Me mandem no Instagram ou onde vocês me acharem, no Substack. Para quem não sabe, eu escrevo no Substack Filomusia. Provavelmente tem link aqui embaixo, em algum lugar. Ainda estou aprendendo a usar esse negócio. E é isso. Fiquem com Deus. Até mais.